O vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre sexualidade. A semana passada nós tivemos a presença ilustre da Carol Rabelo, sexóloga, que fez aquela explanação, né? Então hoje nós vamos dar continuidade e falar direcionada para você, mulher da terceira idade. Esses dias eu estava conversando com uma amiga justamente isso. A mulher no período de menopausa é vista como acabou o libido, não sente mais nada, e a gente sabe que enquanto há vida, há desejos, né? Exatamente. O fato da gente começar a entender que sexualidade vai afetar a nossa vida positivamente por toda a longevidade dela, isso já é um novo conceito, porque é o que a gente foi ensinado. Relação sexual, ela é apenas para procriação, tanto que tem um conceito cultural, né, de crença e tudo, que você tem que casar para ter ali a relação sexual, e aí, consequentemente, é só para a procriação, mas isso inclusive é um fato cultural, né? O próprio casamento, ele foi um fato cultural, econômico inclusive, né? Então isso tudo, quando a gente vai estudar história, a gente vai entendendo por que a gente vive assim. Por que eu tô falando isso tudo? Porque quando a gente começa a entender que aí vem a amorosidade, depois de muito tempo, a gente começa a entender que o casamento, ele realmente é uma escolha, ele não é por uma imposição e não é por uma questão econômica, né? Pelo menos assim deveria ser. O conceito é você escolher com quem vai casar, quando vai casar e se vai casar. Ter a relação sexual também é uma escolha e o momento, aquelas pessoas envolvidas que têm que escolher também. Não tem que ser uma imposição. Inclusive tem pessoas que antecipam o casamento para ter a relação sexual, ou seja, o fator cultural vai influenciar ali de como a pessoa vai viver a sexualidade dela e reduzindo só a relação sexual. Aí o que acontece? Isso tem que acontecer sempre logo, porque logo também você tem que ter filhos, porque tem a cobrança, né? Você está começando a namorar, quando que você vai casar? Você está noivo, quando que você já vai estar, você vai casar, você já vai ter que ter o filho. Quando que vem o segundo? Quando que vem o terceiro? Então a cobrança cultural é infinita, né? Então isso tudo vai taxando como que a gente vai vivendo. Só que, qual era a ideia? A gente com 60 anos eram anciãos. E o que acontece? Essas pessoas hoje, aos 60 anos, estão na flor da idade. Estão cheios de energia, estão com vontade de viver. E aí já estão com filhos criados, já estão podendo usufruir da vida deles. Só que eles olham para o lado, uai, o que eu vou fazer? O que eu tenho para viver? E aí muitas vezes se afundam por uma questão cultural. E aí vem a questão do ato sexual. Primeiro, se sexo ele era só para engravidar, a mulher que entra na menopausa, ela não engravida mais. Então ela é uma mulher seca. Quando se fala na sociedade que essa mulher é seca, não é a questão de lubrificação, que muita gente fala, a mulher ficou seca, está sem ter lubrificação. Já a gente vai falar mais sobre isso. E aí o que acontece? Se ela não pode mais engravidar, a mulher é seca. Até mesmo, independente da idade, se a mulher descobre que ela tem dificuldade ou não consegue engravidar, ela é seca. Então não precisa mais fazer sexo, não precisa mais ter relação sexual. Porque se a função desse ato é só procriar, então essa mulher não tem finalidade dentro da sexualidade. Aí entra o machismo. E entra o machismo, a sociedade patriarcal que a gente está inserida. Então tem muito isso, né? Carol, como eu trabalho direcionado com a terceira idade, né, eu tenho tantos relatos de mulheres, né, de 60, 70, dizer que nunca sentiram orgasmo. Isso é sério. Seríssimo. Assim, é até assustador. É assustador, é aquela história, rir pra não chorar. Infelizmente, tem aquele fator de que a mulher não tem que sentir prazer. Gente, isso contém muita ironia na minha fala, assim, tipo uma reprodução de falas que a gente encontra aí, né? Então, mulher não pode sentir prazer sexual, mulher não sente prazer sexual. Mulher é uma incubadora, ela só serve para gerar uma vida, pura e simplesmente. Então, se a gente for analisar, basicamente na nossa sociedade, a mulher é um orifício e uma incubadora, ponto. Não tem que ter sentimento ali envolvido. Ela ainda tem que ser a dona de casa, que tem que deixar tudo limpo, tudo pronto e tal. Então parece que a gente está vivendo nos anos 50, 60, mas não. A gente está em pleno século XXI e as pessoas ainda pensando isso. E pensando em mulheres com 60, 70 anos, gente,
ainda está, na nossa nova realidade, estão extremamente cheias de vida, com possibilidades. A longevidade parece que parou, né? E aí elas não conseguem enxergar, porque foi dito para elas a vida inteira que elas eram só isso. Se não era dito de forma literal, era transmitido através de um posicionamento, de uma fala, de uma atitude, né? Então, muitas mulheres que falam, mas eu nunca tive orgasmo, se você perguntar também, você gostava de ter relação sexual? Ah, eu tinha que fazer, né? Isso. A maioria, a gente vê na fala que fazia para cumprir aquele dever de esposa, né? Exatamente. Cumprir o dever de esposa, que inclusive muitos batem ainda na questão que tem que ser bíblico isso, né? Então vem a questões de crenças também. Às vezes você nem segue aquela crença, mas está tão intrínseco na nossa sociedade que faz com que de forma natural as pessoas já pensem dessa forma, né? Então ela tem que cumprir um dever, ela tem que estar ali à disposição o tempo todo, na hora que a outra pessoa quiser, na hora que o marido quiser, porque pessoas dessa geração, né, ainda teve aquela obrigatoriedade de ter um relacionamento formal, né, o casamento e tudo, ter filhos. Então ainda a gente encontra as pessoas que estão atualmente com 60, 70 anos, que tiveram que viver esse protocolo. A nossa geração ela já teve um pouquinho mais de escolhas, né? Então o que acontece? Essas mulheres, se você perguntar se ela gosta de fazer sexo, ela vai falar que ela tinha que fazer. Então, para muitas pessoas que falam assim, nossa, mas eu adoro sexo, não consigo entender como é que alguém não gosta. Agora você pensa, você tem que só servir, você tem que, né, a grosso modo, deitar na cama, ficar ali à disposição, você não tem prazer, você não está excitada, você não teve estímulo absolutamente nenhum, você tem que abrir suas pernas e uma pessoa ter ali uma atitude com você sem pensar em um segundo se está sendo bom ou não, né? Um desejo próprio e não se preocupar. Mulheres que estão extremamente excitadas podem ter dificuldade de ter uma lubrificação natural por questões hormonais ou qualquer outra questão. Imagine uma mulher que não teve estímulo nenhum, está ali por uma obrigação, como é que ela vai ter uma lubrificação? E a lubrificação é o que facilita, se é para ter penetração, o ideal é que tenha lubrificação. Natural seria o cenário perfeito, ou artificial, que tem hoje possibilidades diversas de lubrificantes e que não tem problema algum usar, tá? É um ótimo recurso, mas não é a realidade dessas mulheres. E faz lembrar aquela cena daquela minissérie, né, que... Vai lavar que eu vou lhe usar. Faça se lavar que eu vou te usar. Então, assim, é dolorido. É né? dolorido. Então, assim, ela é uma mulher que não foi estimulada, ela, inclusive, não foi dito para ela que aquilo ali era para ter prazer, então para ela é comum, ela tá ali para servir e não tem necessidade de ter prazer. Então, como uma mulher que não teve prazer algum vem a ter orgasmo, porque o orgasmo é o efeito colateral do prazer. Você atingir o orgasmo, que pode ter sido em qualquer momento dentro da relação sexual, que não tem um ponto, inclusive ele não é o final, ele é algo que faz parte, o orgasmo, daquela relação sexual. Então, como que essa mulher pode ter tido? Como que ela pode gostar de ter relação? Se sempre foi doloroso, inclusive, para ela. Então, essa é a realidade de muitas. Mas não precisa ser para sempre. Eu tenho uma frase bem assim, quem nunca fingiu orgasmo, mas nunca mais, né? Quem nunca, mas nunca mais. Então, mesmo que seja, eu não tenho ninguém, enfim, nunca é tarde para ela se descobrir, para ela estimular o próprio corpo. Mas tem ali um fator que é a questão cultural que poda. Ela nunca foi ensinado para ela. Os pais dela nunca tiveram um diálogo com ela. Ela simplesmente teve ali um casamento fadado ao fracasso sexual porque era simplesmente mecanizado. Aí como que agora, do nada, ela vai conseguir ter estímulo, que ela vai conseguir ter prazer? Não é uma mágica. Então, primeiro ela tem que receber a informação, e isso na sua profissão, você tendo esse contato tão próximo com ela, uma coisa que você pode ajudar é justamente dizer para ela que ela está viva, que ela pode se tornar cada vez mais latente se ela se permitir. Então, a primeira coisa, a primeira sementinha que tem que ser colocada é que é possível.
E aí, aos poucos, de alguma forma, e aí na terapia sexual a gente trabalha, porque tudo depende do histórico e do perfil daquela pessoa, cada um vai ter o seu tempo e tudo, aí a gente vai estimulando, mas às vezes é num banho, que ela começa a perceber que o corpo dela tem sensações e tudo, e aos pouquinhos ela ser estimulada. E se ela vier a ter um parceiro que não aceite ser mais mecanizado aquela relação como tinha sido, porque agora ela é uma mulher de 60 anos que sabe que precisa de mais. Ela pode não saber o que é mais, porque ela não teve essa vivência, mas ela sabe que ela pode mais. Então, a partir do momento que a gente descobre os nossos direitos e as nossas possibilidades, isso muda muito, né? E a mulher, gente, tem um órgão chamado clitóris que nunca morre. É o nosso falo, só que o nosso falo ali é interno, o falo dos homens é externo. Então, o homem passa a ter certa dificuldade de circulação depois de uma determinada... O homem passa a ter uma dificuldade de circulação sanguínea depois de uma determinada idade. A mulher não. O clitóris, ele recebe sangue facilmente por toda a nossa vida. E hoje já tem dados extremamente recentes com mulheres que vivem sim até os 100 anos e que têm ali o prazer, o estímulo. Então basta você saber que pode, porque isso é o primeiro passo, é saber que pode ter prazer. E aí se permitir e falar, eu vou atrás. E aí isso é seu direito. E aí você vai alimentar e estimular o seu prazer. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. A segunda parte de falando sobre a sexualidade na terceira idade. Nós sabemos que existe ainda muito tabu, né, por trás desse assunto. Então siga a Carol Rabelo, que eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Carol, que ela sim que pode fazer qualquer explanação, responder todas as perguntas quanto a esse assunto. E olha, não deixe de seguir as minhas redes sociais, tem muito vídeo bacana. Olha, não esquecendo também do queridinho e-book da Sul, tá? Com muitas dicas, muitas atividades. E também o nosso projeto, Melhor Idade do Lazer. Então, não deixe de acompanhar, de ver as novidades que está vindo por aí. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Gente, tem muita gente visualizando e não dando joinha. Eu preciso do joinha, tá? Beijo, bye!